uma conversa para a galera que tá escutando a gente, entender isso também como uma conversa e você contar quais foram os seus perrengues que você passou, quais foram as suas maiores vitórias. Antes disso tudo, se apresenta, fala o seu nome para a galera que está escutando e onde você passou, em qual colocação Tá. você passou. Primeira coisa, eu acho que depois que a gente passa, a gente começa a esquecer umas coisas, né? Então, Normal. assim, a gente vai conversando e eu vou lembrando de várias coisas e pode ser que não seja na linha do tempo. Eu vou Mas, te perguntando. tá. Então, eu sou a Milena, tenho 22 anos. Comecei com madeira no segundo semestre desse ano, né? Que eu conheci ele. Vi ele no Insta do Alisson, professor de biologia, que dá aula em Rio do Sul, em Lages, e eu pensei, cara, se o Alisson é amigo desse cara, então é só sucesso. E aí eu tava me sentindo muito perdida nos estudos. Por mais que eu estudava, assim, mas faltava, acho até assim, que aquele pique de vestibulando com sangue nos olhos, que eu já tinha perdido. E aí, quando eu entrei em contato com vocês e com a Emily e tal, a Emily é, A Emily. tipo, voltou aquela sensação assim de tipo, cara, bate a cara, vai que vai dar certo. E falei que eu sou de Tuporanga, terra da cebola, 22 anos. E deu muito Milena, certo. Conta onde tu passou e no que tu passou. tá. Eu fiz em outubro a prova da Unisul, uma prova que eu nunca tinha feito. Até nem estava testando ela, porque eu estava testando a CAF, né, com vocês, fazendo simulado. E eu pensei que nunca daria. E deu na segunda chamada. Não estava muito preparada, né? Até quando veio foi tipo uma surpresa, assim, do tipo, meu Deus, passei! Aí, agora em novembro, fiz a prova da CAF e nesse mês de dezembro recebi a aprovação da CAF na Unidade, aqui em Rio do Sul, pertinho de casa, em quinto lugar, para a Unidade, né? Cara, sensacional. Achei que isso nunca ia chegar. Achei também que eu iria passar de repescagem sempre em outras chamadas. E, tipo, quando eu passei também na Unidade, não foi a surpresa que eu tive na Unisul, sabe? Porque quando seu desempenho ali individual, eu pensei, vai dar. E todo mundo ficava falando, cara, tu vai passar, tu vai passar. E até eu e meus pais, assim, a Jana também, quando eu conversei com a Jana, quando a gente viu meu nome, a gente ficou aliviado, tipo assim, ah, deu certo. Disseram que ia acontecer, aconteceu. Mas não foi uma surpresa, sabe? Ah, foi muito gostoso. É, vira uma chavezinha assim, sabe? Delícia Olha, demais. a gente tem comentado ultimamente que uma aprovação em medicina, ela sempre tem, é uma jornada. E essa jornada tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. Tu contou o fim, tu contou a aprovação em quinto lugar em medicina, em uma faculdade, em duas faculdades, uma que tu nem esperava também. Mas eu queria saber como foi o início. Quando, quando Nossa. você decidiu que você queria medicina? Tu lembra? Ah, é algo estranho, assim, porque eu escuto todo mundo, ah, desde pequeno eu queria ser médico. Eu fui uma criança muito foda-se, assim, eu queria brincar, queria saber de ir pra rua jogar futebol com meus irmãos e perder a tampa do pé jogando bola no asfalto. Infância Então, raiz. infância raiz, escoteira, eu não queria saber. E tanto que no sexto ano, e eu conversando com as minhas primas, a gente lembrou, no sexto ano do ensino fundamental, eu reprovei em matemática. Foi a única matéria que eu peguei exame, fiquei por pouquíssimo, reprovei. O professor era tipo, sabe aqueles monstros assim? Minha mãe foi conversar com ele até. Eu fazia aula particular, uma pessoa muito amada, que hoje é falecida até aqui na minha cidade. E, cara, tentei de tudo, assim, não foi por falta de tentativa, e mesmo assim eu reprovei. E a gente pensou, meu, é muito sair do fundo do poço, assim, né? E aí, quando eu tive 17 anos, estava no ensino médio, estava no primeiro ano. E uma prima minha era coordenadora do curso técnico de enfermagem aqui em Ituporanga. E eu conversei com ela e falei, olha, pelo escoteiro, pelas atividades de primeiros socorros e tal, eu sinto que eu gosto muito da área da saúde e eu queria ter um test drive, assim, de como que é. E ela falou, olha, teria que estar no segundo ano do ensino médio, mas como você reprovou no segundo ano,
tem a idade para entrar, a prima dá um jeito lá e tu entra. Aí eu entrei, fiz o curso técnico, foi uma coisa assim que eu me apaixonei. E na minha formatura, que eu não fiz do terceirão, tipo, assim falei, não vou fazer. Eu fiz a do técnico para pelo menos ter uma experiência, né? E lá na formatura, na cerimônia e tal, não sei o quê, eles chamaram, começaram aquela coisa. O aluno de destaque da turma e tal. Eu pensei, nunca será eu. Aí me chamaram o meu nome. Eu fui com 9,5 na média no curso técnico de enfermagem, depois de ter reprovado no sexto ano, depois de ter passado um perrengue, muita terapia e, enfim. Aí eu pensei, cara, eu tô no caminho. E lá, assim, algumas professoras minhas em algumas áreas, a de maternidade falou para mim: faça o que tu quiser, o que tu achar que tu vai ser feliz, mas não sai dessa área. Eu pensei, não posso sair. É isso que eu quero para minha vida. E foi. Mas eu pensei, tá, quero ser médica, mas nunca imaginava que seria tão difícil passar, que seria assim desafiador, que me levaria ao limite, sabe? Que eu precisaria fazer terapia não só por me encontrar no mundo, mas também tratar a ansiedade e, tipo, me controlar. E foi. Hoje estou aí, calor. Mas não, calma, calma lá. Até caloura Tem muito, teve muita tem coisa. Tu fez o técnico e tu se formou no técnico junto com o ensino médio, isso? junto com o ensino médio. Daí eu fiz primeiro e segundo ano de ensino médio junto com o técnico, porque é um ano e meio, então assim, acaba fechando 2 anos. Sim. Aí me formei no ensino médio e tava tudo certo, assim, eu poderia ir para um cursinho, minha família tinha condições e tal, mas uma prima minha que sempre trabalhou fora e tem um network, assim, muito bom aqui em Poranga, falou assim, tem uma conhecida que precisa de uma babá pro filho dela. E eu lembrei de ti, porque por causa do escoteiro e tudo mais, e assim, eu tinha acabado de completar, não, tava no terceirão ainda, tava no terceirão. Aí tinha acabado de sair do curso técnico e eu pensava até em pegar no hospital. Mas fui lá e conversei com ela. E trabalhar de babá iria me dar um dinheiro como se fosse trabalhar no hospital de técnica, entendeu? Porque não tem o piso. Aí fui trabalhar de babá. E também foi outra experiência, assim, sensacional. Aí o que eu falei pra eles, olha, eu fico cuidando do Mateu, do menino que eu cuidei, enquanto eu tava no terceiro ano, até ano que vem, porque daí ano que vem eu vou pro cursinho, vou tirar um ano sabático. Aí no terceiro ano, no terceirão, passou, me formei. Aí no próximo ano, pandemia. Daí eu 2020. falei, olha, acho que eu vou também segurar um pouco mais e ficar um ano sabático mesmo. Então, terceirão eu cuidei do Mateu e mais um ano depois eu cuidei dele, que foi o ano da pandemia, que estourou a pandemia ali. E E nesse, aí nesse tempo, tu já queria medicina? já queria e falava para eles, olha, assim que der, eu vou entregar o trabalho aqui, vou jogar bandeira e tô indo correr atrás dos meus sonhos, né? E eles sempre me incentivavam, assim. Ela fazia psicologia, estava terminando a faculdade, decidiu engravidar, teve Mateu e tal, então eu acompanhei, assim, várias fases, sabe? E foi ainda mais, tipo, acrescentando aquela vontade, sabe? A De, fase da amamentação, tudo. e na parte que tu quer, seguir na medicina. Sim, Que e o você falou para mim, desenvolvimento mas dele, sabe? Nossa, foi você falou para perfeito. mim, mas a galera não sabe ainda. Conta qual área que tu deseja seguir. Ginecologia e obstetrícia. Que massa. Ai, meu, só muito apaixonada. Dá Aí pra, ali, dá pra ver. Eu consigo perceber pela forma como tu fala. Tipo, é muito massa, porque, não sei. Por várias vezes, assim, eu vejo pessoas falando, eu quero medicina, eu quero medicina. E é engraçado, porque em várias vezes que eu converso com a galera que passou, e por consequência, a galera que passou é uma galera que teve uma garra a mais, é uma galera que talvez tenha que ter passado mais tempo estudando, tenha que ter se virado mais. É engraçado, uhum. eles falam, parece que brilha o olho, eu não sei explicar, mas eu consigo ver isso, sabe? É muito massa.
Ah, é muito gostoso. Muito, muito, muito. Daí, até assim, o ano que eu saí do emprego, eu fiquei muito, meu Deus, e agora? Quem é que vai cuidar do Mateu e tal? E tipo, foi surgindo outras pessoas maravilhosas para cuidar dele. E eu fui seguindo e tal, mas tive, assim, no primeiro dia de cursinho, quando eu caí lá de paraquedas, eu fiquei pensando, onde que eu fui amarrar meu bode? Porque não sabia para onde correr, cara. Era tipo assim, eu estudava em escola estadual, escola pública, e que não tinha me dado base nenhuma. Aí eu cheguei lá e já era força e não sei o quê, e química e botânica, e, cara, sem Isso, base nenhuma, assim. e o cursinho presencial era na tua cidade? Não, né? Tu fazia em Rio do Sul. Era em Rio do Sul, dava 30 minutos de casa. E tu ia e Daí eu ia voltava todo dia. e voltava todo dia, e eu resolvi fazer o semi, né? Porque eu resolvi, assim, tipo assim, estourar a boca do balão já, começar no semi. Aí eu fiz todo, todo o cursinho eu fiz no semi. Isso era que Então, ano? Tu lembra? Depois do primeiro ano de era. pandemia? Não, o primeiro ano de pandemia eu tava cuidando do Mateu. Fiquei cuidando do Mateu. Aí foi em 2021, ano passado. Ano passado comecei o cursinho. Tá. E tu fez um semi e tu fez Fiz um prova no meio semi, do ano. E tu fiz não, a prova do meio do ano. e tu não Fiquei em passou. 64. Não passei. Eram 30 vagas, fiquei em 64 e eu acho que eles chamaram, tipo, acho que chamaram 59, foi. Aí no outro vestibular que eu fiz mais um semi, eu fiquei em 59, mesmo número que eles tinham chamado no vestibular passado. Aí fiquei em 59 e faltou acho que 10 pessoas para eles me chamar. Rodou menos. Aí beleza. Daí eu fiz mais um semi, fui monitora do terceiro aninho do ensino fundamental. Tipo assim, adorava, mas às vezes eu queria matar. E era uma hora e meia cuidando dos pestes, uns amados, mas pestes. E daí na metade do ano eu fiquei em 139. Daí eu pensei, Pior do que tu tinha, opa, pior do que tu tinha ido. das últimas vezes, assim, eu pensei, cara, tem algo errado. Aí foi ali que eu te conheci. Eu pensei, ele vai ter que me tirar desse 139 e vai me botar em quinto lugar. E Em quinto voltamos lugar em mesmo. duas faculdades. Tá, mas, meu, quando você ficou tão perto, por duas vezes, perto, né? E acredito que quando você fica muito perto na primeira vez, isso te motiva, te dá um gás e tal. E aí tu Uhum, foi na segunda e tu ficou perto também. mais pertinho ainda. O que que tu sentiu quando você ficou mais longe do que no ano anterior? Do tipo, Nossa, porra, você tinha ido bem, você tinha ido um pouco melhor, e aí você. O que que tu caiu. sentiu? Nossa, foi essa época assim que eu pensei, preciso voltar para terapia, preciso achar alguém que também me dê um rumo, um norte. E foi nessa época também assim que não por mal, mas eu percebi assim que as pessoas, minha mãe tem muita cliente, ela trabalha em casa e muitas delas vinham assim e falavam: "Por que que tu não faz biomedicina? Por que não faz farmácia? Por que tu não faz enfermagem? Tu já é técnica?" Até meu irmão também falou, meu irmão mais velho: "Por que que tu não faz enfermagem?" E eu ficava, cara, isso não é, não quero. Não é o que eu quero, sabe? E as pessoas, para entender, às vezes elas não querem falar por mal, elas querem acabar com o teu sofrimento, né? E foi uma fase assim, cara, foi perrengue, foi punk passar. Foi uma queda, assim, sabe? E todo mundo achando, eu lembro muito da tua história, que todo mundo achou que tu passou, né? Eu lembro muito assim, porque, cara, todo mundo ficou. Minhas amigas que tinham entrado no cursinho depois de mim falavam: Tu vai ser minha veterana. Hoje eu sou caloura delas, entendeu? Porque elas passaram antes que eu. Porque eu fiquei muito longe no último. Então, tipo, foi um susto, assim, pra gente que me acompanhava, que sabia da minha história, da minha trajetória e tal. Porque todo mundo falava que na metade do ano, desse ano, eu ia passar. Tava todo mundo confiante, assim, sabe? Pai, mãe, tudo. Então, assim, para eles eu sei que também não foi fácil aceitar isso, sabe? Foi difícil. Não É, sei explicar, assim, foi uma coisa difícil. eu falei esses dias nos stories sobre isso. A frustração, ela vem quando, tipo assim, tem pessoas que você não espera que elas vão passar. E aí, muitas vezes, elas fazem, elas próprias não esperam. Elas fazem o vestibular, elas não passam.
E é como se aquela reprovação, entre aspas, não fosse uma frustração tão grande. Mas a frustração maior, ela vem quando tu pega aquela pessoa que tu diz, ela vai passar. Ela vai passar, É, essa é a passou. pessoa que vai passar. E aí, essa pessoa com puta potencial, ela muitas vezes não passa. E o que que tu acredita, talvez, que fez com que você tenha batido na trave, tenha chutado longe? Tu acha que foi emocional? O que que tu acredita que tenha acontecido nessa prova que tu foi pior do que as outras duas que tu tinha feito? Eu acho que. Acho não, tenho certeza que foi emocional, assim. Foi o. E aquela coisa de também jogar a toalha, sabe? Ah, tô perto, então assim, só vou dar aquela revisada, aquele migué, entendeu? Que escrever uma redação por semana, deixa quieto. Eu dou conta, na hora eu vejo, sabe? Foi assim. Eu estudava ainda, muito, mas aquela coisa de, ah, vou só revisar esse conteúdo. E não era revisão de madeira. Não era pedágio. Eu falo que assim, quando você fica por poucos pontos, o teu maior erro é estudar em busca daqueles poucos pontos. Porque não, você tem que estudar em busca do primeiro lugar. E você pega sempre tipo, tá de boa. Só que você esquece que tem um louco do teu lado estudando buscando o primeiro lugar. Estudando com mais sede do que você. E aí essa pessoa rouba a tua vaga. Quando você estuda por poucos pontos. E no caso, na outra, eu acredito que tu tenha vindo falando, não, pô, eu vou detonar isso daqui. Como que foi essa Uhum. reviravolta de olhar para aquilo primeiro e não desistir? E não seguir os conselhos? O que que te fez seguir na caminhada ali? O que que te fez ainda persistir? Então, primeiro que assim, quando eu decidi então entrar no cursinho, eu falei assim pra minha mãe: tu vai ser a guardiã dos meus sonhos, tu não vai deixar eu desistir, por mais que aconteça o que aconteceu, você vai estar do meu lado e vai falar, bora. Aí quando eu fiquei em 139, ela disse assim: poxa, vamos lá, vamos mais um ano. Sempre que a gente abriu o meu desempenho individual e a gente via que eu tinha ficado em 64, 59, ela assim, tá, bora pro próximo. E aí, quando eu fiquei em 139, ela olhou assim pra mim e eu vi a cara dela, tipo, bah, mais uma vez, mais um semestre, sabe? Não do tipo decepcionada, mas, não foi de volta. E foi pior. E aí ela assim, tu tem certeza que é isso que tu quer? Eu falei, eu tenho certeza, mãe. E eu não vou desistir. Não vou. E ela lembrou ainda quando eu passei agora, ela lembrou disso, ela falou, cara, que bom que tu me falou convicta assim, ó. Mãe, é isso que eu quero e eu não vou desistir até passar. Só não passa quem desiste. Falei assim pra ela. E foi isso, assim, não deixei abalar. Claro, me abalei, sofri um luto assim, tipo, cara, chorava. Meu namorado assim, ó, eu chorava muito, chorava. E ele assim, cara, não adianta mais chorar. Tu é foda, agora tu vai levantar e tu vai pegar os livros e vai voltar a estudar. Não tem outro. Não vai ter outro caminho, assim, não vai ter um anjinho que vai aparecer e vai falar: vem cá, minha filha, que a vaga é tua. Não vai. Aí, assim, ter pessoas do meu lado que me apoiavam e acreditavam em mim também foi essencial. Mas levantar da queda demandou muito de mim e do meu emocional. Aí, quando eu comecei a terapia, voltei toda semana, a sessãozinha e mexer na ferida, que foi indo. E aí, nas férias do cursinho, quando eu vi que o Alisson postou o story contigo, eu pensei, é esse cara. Ele vai ajudar a acabar a covinha que eu tô me enterrando e vai dar certo. E deu. Caraca, deu! E como foi, tipo, quando você viu para entrar no Pilares? O que que mais, tipo, te fez querer entrar? Tu lembra algo que, tipo, caraca, é isso? Teve algo que te motivou mais ainda a entrar? Foi ver, tipo, que, assim, eu me segurei por causa do valor. Depois eu pensei, não, isso aí é investimento em mim. Aí depois que eu fiquei só stalkeando o Instagram e coisa, e eu via que, cara, não é assim que ele vai me tratar como se eu fosse, como se ele quisesse que eu seja mais uma aprovada. Claro que sim. Mas ele vai olhar assim, cara, o que que tu tá fazendo de errado que não tá dando certo? Porque alguma coisa de errado, né? Tinha.
E daí, quando eu vi, assim, das mentorias individuais e tal, e tudo, de como você explicava para eles e tal, alguns flashes, assim, das aulas da plataforma, eu pensei, vai dar boa. É isso que eu preciso. É alguém me mostrando o caminho, assim. Arrumando o teu quadro semanal lá que você tava O com a meu tua vida quadro maluca. semanal. Eu acabei de receber uma mensagem da minha psicóloga, daquela que eu te falei, que eu ia ter que falar pra ela que arrumou minha vida. Ela tava quase ficando louca com você reclamando do quadro semanal. Meu, Assim, e que hora que tu estuda? E que hora que tu descansa? e o que Porque eu que... trabalhava de manhã, né? Sim, tu trabalhava no cursinho, não era? Trabalhava. Daí ela ficava assim, tá, mulher, que hora que tu estuda? Como é que tu faz? Como que tu tem vida? Que exercício físico que tu pratica e tal? E Tu não, você lá, no meu quadrinho, foi top. tu não fazia nada disso antes? Como que... tipo assim, depois que tu entrou no Pilares e nesse último semestre que foi da prova que tu passou, o que que tu talvez elenca como, porra, isso aqui mudou? Claro que não precisa ser apenas um fator, mas o que mudou na tua preparação? Ah, os primeiros desafios que vocês colocaram pra gente, eu imprimia as folhinhas e eu fazia. Então, assim, nas férias do cursinho eu consegui fazer exercício, os exercícios e mandava pra Emily, que eu tinha feito. Aí depois, quando começou o cursinho, que a coisa pegou, assim, e que os horários ficaram apertados, eu não consegui mais fazer muita coisa. Mas sempre no final de semana, eu pensava assim, fazia o pedaço semanal, Ah, tu fazia o no sábado, pedágio. domingo, assim, tipo, começava a gravar um áudio e ficava assim, pensando o que que eu tive durante a semana. E Famoso áudio daí, CDV, que a galera não grava, a galera procrastina de gravar. assim, A gente comenta que, meu, algumas semanas passava, mas eu ficava, ai, eu não fiz na semana passada, puta merda, eu tenho que fazer nessa? Não e tem mais fazia. escapatória. Fazer. Ainda não sei se eu tenho o grupo, porque eu fiquei tão assim, ó, foda-se tudo. Paguei muita coisa. Agora eu já passei, quero esquecer tudo do Passei, vestibular. passei. E tu não tinha falado comigo ainda, eu pensei, não vou mais precisar disso. Tchau. Mas claro, alguma coisa precisa, né? Aí, no final de semana, eu conseguia sair, dar uma caminhada, e sem bitolar com essas coisas. Sem me achar culpada, tipo, putz, estou aqui fazendo algo bom para minha saúde mental, para minha saúde física, e pensando na redação que eu tinha que escrever, nas listas que eu tinha que fazer. Eu pensava, cara, tudo tem o seu horário. Agora eu mereço fazer isso aqui. Aí eu me desprendi, assim. Agora eu tô aqui, tô vendo esse momento. Tô saindo com meu namorado, tô ficando com a minha mãe, tô indo tomar um café na minha avó. E não tô sendo vestibulanda, sabe? Não ficava bitolando com essas coisas. Que nos outros semestres eu ficava assim. Tô indo beber um chopp com os meus amigos. Foda-se. Claro, fazia tudo, organizava tudo certinho até eu conseguir sair Sim. de casa. Mas lá eu assim, ó, tô aqui. Não sou vestibulando. Eu aproveitava o momento com eles. A gente fala que muitas vezes assim, a pessoa, no horário de estudar, ela não estuda e no horário de descansar, ela não descansa. E aí, porra, no horário que era para estudar, ela tá querendo descansar, no horário que é para descansar, ela tá querendo estudar, ela não faz nenhum direito, e aí não resolve nada. Agora, você tinha esse momento, mas e no estudo, o que que talvez você elenca, tipo, que, meu, isso daqui eu passei a aplicar e deu certo. Eu lembro uma vez que eu peguei e falei pra ti assim, foi numa própria chamada. Eu falei, porra, função na CAF é difícil, não é? Aham. É esse Vai fazer negócio. função de manhã cedo, primeira coisa. E eu vai. É aquela parada de tipo assim, pega o mais difícil primeiro, come o sapo mais feio por primeiro. Como que foi? Como que tu começou a pegar essas paradas que pra ti eram dificuldade? E ó, eu arrisco dizer que você talvez nos outros tu fugia um pouco dessas partes mais difíceis, tu fugia do que era ali a tua própria dificuldade, talvez Uhum. no certo sentido de, pô, fiquei perto. Que perde passar. Então, num outro assim, porra, como que era isso aí? Tu dava uma fugida dessas dificuldades? Eu fugia muito, fugia de física, matemática, fugia um pouco de química também. E aí, nesse semestre, eu comecei
Tipo, sexta-feira à tarde, meu professor de física maravilhoso estava na escola. Eu passava a tarde inteira, de sexta-feira, com ele, tirando dúvida, fazendo exercício, e tipo, tá, mas por quê? Como? Me explica, não sei, eu não entendi, eu quero saber. E eu ficava. E era sofrido, porque tem coisas em física que não servia na minha cabeça. E daí na CAF, nas últimas provas deles, muitas questões de física eram anuladas e o pessoal ganhava ponto. Por exemplo, nos últimos vestibulares, eu acertava 5 questões de física, porque 3 tinham sido anuladas. Eu acertei só 2 por mérito meu. E aí, nesse, nenhuma foi anulada. Tipo assim, foi por mérito meu ter acertado, acho que foi 2 ou 3 das 7. E a média, tipo, foi um acerto, eu acho, em física. Tava É, é difícil uma e não prova, foi anulada. é uma prova que a galera pega em quase zero exatas, não é? Nossa, e matemática também. Pensei, preciso. Aí fechei o curso do SEM, que é do Baiano, do professor Baia, e foi assim. Nossa, eles foram perfeitos também. E eu não tentava fugir, às vezes sim, mas foi batalha, cara. Foi pegar a questão e assim, cara, por quê? Por que que não vai? Por que que minha cabeça não entra a função? Por quê? E foi. E caiu muita função também nesse. Não tanto quanto no outro, porque o outro foi fora da casinha, assim, mas nesse caiu função também de medicamento, coisa arada. E eu consegui fazer. Despenga. E aquelas funções chata e feia, né? Aqueles exercícios que você fala, porra, meu, era tão mais legal um Composto triângulozinho exponencial, sendo um meu, círculo. meu Deus do céu. Uma Foi, mas geometria era muito passou. melhor. É, geometria. Que saudade. Que co- Áreas. vai dar saudade. Ó, e sabe que eu sei que na medicina, função, se eu não me engano, é estudado por causa da pressão. Que você vai lá, 12 por 8 que seriam 80 milímetros de Eu acho que é mercúrio, uma até o função 120. senoide até. É uma Aham. função senoide. E a respiração também no aparelho lá, no respirador, eu acho também uma função senoide. Também da pressão é função seno, de certeza, que ela vai, tipo, vai até o 120, aí desce até 80, vai 120, desce até 80. Vai ter que lidar com isso na faculdade ainda. Mas agora você tá na faculdade. E, meu, uma coisa que eu achei muito massa, você falou sobre a sua mãe, que quando você decidiu, tu falou, olha, tu vai ser guardiã dos meus sonhos. Eu achei isso, Uhum. fantástico. E como foi quando ela descobriu? Eu acho que muitas vezes os nossos pais, eu tenho essa teoria, eles até acabam ficando mais emocionados do que a gente, mais felizes, porque eles tendem a ver o nosso esforço de uma forma que a gente não vê. Muitas vezes a gente se dedica pra caramba, mas a gente sempre acha que não é o suficiente, né? A gente sempre, pô, poderia estar fazendo mais. Enquanto eles olham e falam, meu Deus, a minha filha tá se matando, a minha filha tá dando sangue. E como foi quando ela pôde ver a tua aprovação? Quando eu passei na Unisul na segunda chamada, eu estava lá na minha casa em Rio do Sul, porque também durante esse ano eu morei lá. E aí, quando passou na Unisul, eu mandei para eles. Meu pai estava em Porto Alegre, viajando, que meu pai viaja muito. E a mãe estava aqui em casa em Ituporanga, então eu não estava com eles. Mas a gente estava esperando e tenho uma colega que estuda na Unisul e ela disse, olha, quando eu passei, eu também passei em segunda chamada e chamaram tantas pessoas e tal, então a gente, tipo assim, tava esperando que ia dar certo, ou na segunda ou na terceira chamada lá. E aí, quando saiu, eu abri a lista, assim, e o meu nome tava lá, entendeu? E, cara, foi muito louco, assim, foi rápido, foi... Eu tremia, Meu Deus, eu queria estar perto da minha mãe e do meu pai. E ali ela já ficou super feliz. Daí foi numa quinta-feira, eu vim para casa e tinha um evento na creche que eu estudei, que é aqui em cima de casa. E aí, aqueles encerramentos de Natal, apresentaçãozinha de criança e tal. E as minhas professoras ainda trabalham lá. E aí eu cheguei em casa, tomei meu banho e fiquei assim, cara, eu quero só ficar em casa, porque eu passei, eu pelo menos passei em uma, sabe? E aí ela assim, tu vai ficar aí? A gente tá indo lá na creche? Vamos na creche, vamos na creche, vamos na creche. E eu, ai, mãe, vamos. Daí quando eu cheguei lá,
Quando a gente chegou lá na creche, ela assim, cara, tava me levando igual um troféuzinho, assim, Eu sabe? E ela imagino chegou falando pra todo mundo. as minhas profs que cuidaram de mim quando eu era pequenininha, e assim, dá parabéns pra ela, ela passou em medicina e não sei o quê. Mas não de um jeito, tipo, se achando, assim, mas tipo, olha a Mimizinha que tu cuidou, ela passou e não sei o quê. E as minhas professoras tudo boba, assim, tudo. A gente fica bobo, sabe? Bobo, 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 assim. E ela ficou muito feliz. Aí, quando eu passei para a CAF aqui, eu tenho uma prima já que estuda lá, e foi na mesma semana que ela apresentou o TCC dela para entrar no internato. E aí fui lá assistir, daí no outro dia eu voltei, e no outro dia saiu o resultado. Aí, quando saiu, ela viu primeiro e ela tava me ligando, e eu tava, tipo, colocando o celular para gravar a reação, não sei o quê, e ela me ligou, e ela assim, ó, tu passou, teu nome tá na lista! E eu e minha mãe, assim, eu olhei pra minha mãe, ela me olhou e eu pensei, mas eu não vi meu nome ainda, espera! E a Isadora comigo falando no telefone, e eu olhando pra minha mãe, e a minha mãe assim, meu Deus, isso tá acontecendo! E a gente tudo perdido, meu pai tinha ido trocar de roupa, meu pai quase veio de cueca pra sala, assim, botando os pés, se errando todo, quase caindo. Foi assim, uma loucura. Daí, quando a gente viu meu nome na lista, cara, foi assim, a gente pulou, eu pulei no colo do meu irmão, eles foram me pegando no colo, minha mãe pegou no colo, assim, cara, foi sensacional. E a gente ficava desacreditado. Até que daí a gente conseguiu entrar no site, daí começou, a minha prima, essa estava falando comigo no telefone, que falou que eu tinha passado, estava na casa dela, ela falou, tô indo pra aí. Aí quando a Isa chegou, a gente conseguiu ver o meu desempenho, que eu tinha ficado em quinto lugar. Daí mesmo que a minha mãe, assim, cara, minha mãe e meu pai vibravam. Tem um vídeo que meu pai coloca a mão na cabeça, assim, daí faz. Tipo, ele faz assim, tipo, aconteceu. É real. Ela passou aqui, pertinho de casa, sabe? No que a gente queria. E, meu Deus, foi sensacional. Eu até vou te mandar a partezinha que ele faz assim, ó. Manda, eu quero ver. É Muito mágico. bom. A alegria, eu acho que a alegria dos pais é sempre por causa de eles terem visto a trajetória. E, porra, você, tipo, reprovou em matemática, não sei se você repetiu o sexto ano, mas tipo, tu reprovou em Uhum. matemática lá no sexto ano. E durante o ensino médio, tipo, tu tirava boas notas, como que tu era? Tu era aquela pessoa dedicada? Eu acredito que sim. Eu era. Assim, no sexto ano, eu repeti o sexto ano, e aí minha mãe foi lá e conversou com o professor e falou que eu tinha medo, porque era um professor assim. Hoje eu admiro ele, sabe? Assim, tipo, ok, que bom que eu tive ele como meu professor depois daquele sexto ano que eu reprovei. Mas que ele botava medo em todo mundo. Ele, tipo, chegava berrando assim na sala que a gente tinha que cachimbar formiga, que a gente tinha espírito de porco e coisa. E cara, botava medo, assim. Não era Aquele professor raiz, assim, normalmente mais velho, aí, né? assim, de tipo, pegar a régua e bater na mesa, assim. E isso não faz muito tempo, sabe? De bater a régua, assim, quase quebrar a régua de, meu, era um virado num joint. Aí minha mãe foi lá e conversou com ele e tal, super querida. E daí depois, no meu segundo, sexto ano, ele foi melhorando comigo e a coisa foi se abrindo, sabe? Assim, foi indo. Aí no sétimo ano também. E no oitavo mudou o professor. Aí foi uma professora minha que já era minha professora de ciências no ensino fundamental. E aí foi fluindo, sabe? Tipo, eu não sei dizer. Não sei falar se meu irmão mais novo tem TDAH. Eu não sei falar se foi meio que um transtorno não diagnosticado, não sei, naquela época, ou se foi mesmo de moleca que não queria estudar e o professor ainda era brabo, juntou todas as coisas, sabe? Mas eu peleava, eu tentava, corria Mas, atrás. mas depois, no ensino médio, tipo, tu tirava boas notas. Eu pergunto isso porque muitas vezes o que mais frustra a galera é ir bem na escola, é ir bem no técnico. Ah, tu foi tipo aluna destaque, 9,5. E aí a gente chega no vestibular e a gente percebe que não é a mesma coisa. A gente A gente é uma percebe... merdinha, que não é a mesma coisa, que naquilo tu vai ser ruim, tu vai ter que aprender muito. É um Então, choque, assim. Daí no ensino médio tinha um professor de matemática que ele era maravilhoso.
Meu irmão mais velho, que já tinha tido aula com ele, sempre falou: Nossa, o Vande, tu vai amar o Vande, tu vai amar. E eu ainda lembro dele me dando aula, alguma coisa assim de função, de circunferência, de juros compostos, juros simples, de falando de matemática financeira. E daí ali foi assim. No primeiro e no segundo, no primeiro ano eu fui melhor porque era o ano que eu tive mais teorias no curso técnico. Aí depois começou o estágio. Então eu estudava de manhã na escola, à tarde eu tinha estágio e à noite eu tinha aula teórica ainda do curso técnico, né? E aí no segundo ano eu comecei a meio que assim priorizar um pouco mais o técnico e menos o ensino médio. Aí não que eu não continuei sendo uma boa aluna, mas assim, a aluna que tirava 9, 10 em matemática começou a tirar o seu 7, 8, sabe? E eu lembro que ele me falou, tô com saudade da minha do primeiro ano. Aí no terceiro ano, que eu trabalhava, eu pensava, pra que eu vou usar o ensino médio? Ali eu meio que chutei o balde, assim, sabe? Mas ainda tinha boas notas e tal, ia bem, era uma boa aluna. Meus professores me adoram, assim, mas pra quê? Ali eu comecei a meio que aquela fase que a gente quer ir pra festinha, queria mais aproveitar a vida. Eu já estava formada no curso técnico, trabalhava, ganhava meu dinheiro, e eu ficava pensando, quero fazer coisas que eu posso fazer agora. Mas Ó, de aluna eu era boa, assim. então, mas tu acredita que, tipo, no teu último semestre você mudou um pouco a forma como tu estudava? Eu acredito que, tipo, talvez no primeiro você não dava tanta importância para questões, para provas antigas, como que isso foi Uhum. mudando, talvez até E no que eu nem próprio... sabia que isso existia, sabe? Sério? Eu Tu não só, sabia, assim, tu só eu não tinha entrou... noção nenhuma de vestibular. Porque a escola que eu estudei, ela ainda não te dava nenhuma base, assim. Eu ainda lembro da minha professora de português que ela dava alguma coisa de redação pro Enem. Mas, assim, muito superficial, sabe? Então, eu não tinha noção nenhuma do que era um vestibular. Tipo, já fazia as provas desde o primeiro ano, eu acho, as provas da CAF. Mas não era aquela coisa de estudar. E era meio que, tipo assim, cara, eu não estudei, então isso não vai dar certo, sabe? Aí, quando eu entrei no meu primeiro semestre de cursinho, E a coisa foi punk. não é aquilo de tu entrar e tu seguir tudo aquilo ali à risca, naquele sentido de, tipo assim, te larga lá dentro e tu tem que se virar e aí já tem uma galera, tipo, quase passando, você ali Topzera no... e respondendo tudo. E você ali, tipo, no primeiro semestre, você chegou a se sentir perdida quando tu entrou no cursinho? Como que foi isso? Demais. Meu Deus, não sabia usar apostila, não sabia que tinha duas frentes de física, duas frentes de matemática, duas frentes de química, duas de biologia, das matérias todas. Eu não sabia que existia, sabe? Tipo, fiquei totalmente perdida. E E o eu que, não tive nenhum apoio quanto a isso, entendeu? Foi meio que aprende. Então, e aí, o que que mudou nesse sentido, da forma como você estudava, depois de você estar no cursinho e ter o Pilares junto? Muita gente sempre pensa que, tipo assim, o Pilares, ele é para quem não tá no cursinho e tá em casa. Eu falo, não, o Pilares é principalmente para aquela pessoa que está no cursinho, porque ela muitas vezes, Uhum. o que falta ali para ela é saber pilotar o carro. Eu falo assim, não adianta você ter uma ótima Ferrari, mas você não saber Não dirigir a saber pilotar. Ferrari. E aí a galera não investe em aprender a pilotar, em saber como conciliar as coisas, de que forma ela vai usar melhor o professor próprio que está lá. Então, como que foi isso? Essa mudança de estar no cursinho e fazer parte, ter feito parte da turma 9 do Pilares? Então, nos 3 primeiros semestres de cursinho, eu não fazia simulado. Eu não fazia o áudio do pedágio semanal, eu não fazia nada assim disso, não estudava por questões, não abria uma questão e debulhava ela, assim, Sugava e até a sugava alma. e ficava flechinha e tudo. Não, não fazia isso. Simulados mesmo, comecei a fazer nesse semestre com vocês, nos sábados. Era sábado, né? Eram os sábados. Era nos sábados. E aí eu abria lá, por mais que não abria a câmera nem o microfone, porque eu era um pouco tímida. Mas eu deixava lá e, tipo, ia. Aí também, no sábado, tinha os simulados da Jana. Aí eu aproveitava para fazer o simulado das questões com vocês. E logo depois que eu saía dali, eu pegava a redação da Jana,
que ela também publicava na plataforma. Tô ocupada. Não dá para falar agora, tá bom? Aí eu pegava a redação da Jana e, tipo, era simulado também. Então eu vi o tema na hora e escrevia na hora. E foi diferencial, assim. Eu via que Ah, muita gente não fazia e que eu tava ali. Aí aquelas mais ou menos 5 horas que eu ficava nas questões, que eu ia ter lá na hora da prova e ficava ali, no ócio, ó, e sabe por naquele. quê? E tu sabe por que muita gente não faz, né? Que é difícil. É, o Porque não é fácil. celular tá ali do lado. É. Porque tem um monte de coisa muito mais, entre aspas, divertida e fácil para fazer. E eu queria que, posto isso, né, de você ter entendido que precisava fazer coisas que talvez nos últimos semestres você não fazia, de fazer coisas que talvez fossem mais chatas, mais complicadas, que te sugassem mais e você já estava indo para o quarto semestre, mesmo assim você estava ali fazendo aquelas paradas. O que que você deixa de mensagem para aquela pessoa que está escutando e ela também tem o sonho de passar em medicina? Tu conseguiu, depois de ter entrado no Pilares, passar em tipo 6 meses? O que que você deixa para aquela pessoa que também tem o sonho de passar em medicina? Cara, esteja aberto para se fuder muito, para quebrar a cabeça, porque vale a pena. Eu, meu, cara, me estourei total, assim. Era de manhã, à tarde, à noite, pau pega. Sábado era simulado do PQA e ia, tipo, sem tempo ruim, assim. Percebia que alguns amigos meus ficavam desmotivados. Até teve um acontecido, assim, que eles estavam mais uma vez reclamando, reclamando, que estavam cansados, que não aguentavam mais, não sei o quê. E eu trabalhando de manhã, assistindo as aulas também deles, né, da minha monitoria e tal, também, tipo, me acrescentou muito. Eu ia para casa, fazia almoço, almoçava, voltava, estudava à tarde, fazia os cálculos resolves. À noite tinha aula, e o PQA, e o SEM, e, tipo, muita coisa, e eu tava lá, tipo, bora, galera. E aí eles reclamando e tal, e eles falando assim, meu, eu tô com medo de não passar. E eu lá escutando, e terapia em dia, né? Aí eu peguei e virei assim e falei, eu vou passar, não sei vocês. Muito assim, tipo, confiante, entendeu? Aí depois eles ficavam, tipo, só zoando com a minha cara, assim, eu vou passar, não sei vocês, eu vou passar, não sei vocês. Mas é que, tipo, tava me saturando aquilo de ter gente do meu lado que tem competência suficiente para passar, que tá se esforçando também, mas com essa mentalidade pequenininha de que eu não vou conseguir, sabe? Daí eu falei, virei assim para eles, porque eu sentia isso no grupo que a gente tinha, sabe, da turma, e que tu e a Emily passavam pra gente e tal. Que, tipo, cara, vocês vão passar, não é isso, é quando. E o quando, tipo, chegou, tá aqui, sabe? Ai, não Nossa. vou. Isso Não é... desista. Só pegue e olha assim, não desista. O sonho é teu, a jornada é tua. Tipo, vai variar muito se é um ano, dois, três, quatro, cinco, mas a hora chega. A hora certa, na turma certa. Minha turma de medicina são as minhas colegas de cursinho, que são, tipo assim, muito batalhadoras e que merecem estar lá também, sabe? Pessoas que vão ser perfeitas também no que vão fazer. E assim, é na hora certa. Se fosse nas outras turmas, eu não ia me identificar tanto com eles. Então, é no tempo certo, na hora certa. Nossa. Às E vezes, depois se esforçar muito. às vezes a gente não entende por que algumas coisas acontecem, né? Tipo, às vezes tu fica sempre, meu, pô, eu fui pior do que eu fui no outro, e aí você fica, pô, por que que isso aconteceu? E muitas vezes a gente até não entende o motivo. Fala, pô, quando você tenta muito e você não consegue entender o motivo, talvez o motivo seja Deus, e ele decidiu aquilo e escolheu daquela forma. Então, quando você procura muito o motivo de por que algo deu errado, por que algo não aconteceu, talvez seja isso. E posto essa mensagem, o que que tu deixaria talvez de mensagem agora para aquela pessoa que tá pensando em entrar no Pilares, aquela pessoa que, tipo, tá, meu, não sei se eu entro ou não entro, parece que é interessante. O que que você deixaria de mensagem para esta pessoa? Cara, entra. Entra porque vai ter alguém te cobrando para fazer os simulados, te cobrando para dar o melhor de ti, assim. Eu tava sentindo falta da pessoa que sabia o caminho, sabe? Daquela pessoa que sabe o que é um cursinho, que sabe que tem que estudar para passar no vestibular, me cobrando.
Porque uma coisa é o pai e a mãe cobrando, uma coisa é a tia, tio, primo, que não tem noção nenhuma do que tu tá passando. E outra coisa é uma pessoa que tem ciência do que é passar no vestibular, de fazer tantas questões, de fazer uma redação, cobrando você do tipo assim, tu tem que fazer simulado. Tu tem que pegar a questão, tem que tu sugar a questão. Então, cara, como eu falei pra Jana do Resulta, que eu já vou dar merchan aqui pra ela de graça. Pra ela, faria 1000 vezes. Eu faria assim, ó, outras 1000 vezes. Eu pagaria, vale a pena. Ah, que Vale a incrível. pena ter alguém assim, ó, vai. É esse aqui o caminho, ó. Não é assim de mão beijada, mas é quase isso. É Ah, pega, é teu e vai dar certo. fico muito feliz. Milena, eu quero te parabenizar mais uma vez pela tua aprovação. Eu mandei um áudio para ti. Eu lembro que, tipo assim, eu queria mandar. Eu não gosto de parabenizar a aprovação por mensagem, entendeu? Eu falo, porra, eu quero mandar um áudio, eu fico feliz demais. E não teve como eu não lembrar daquele dia, meu. Tipo, foi muito icônico, assim, porque acho que a gente passou um dia inteiro no Zoom, construindo quadro E eu semanal. esperando chegar a minha vez. É, e tu ficou, acho que tu foi uma das últimas. E tipo, tu ficou lá, e aí você entrou assim, eu falei, meu Deus, O que que é nossa isso? senhora, eu preciso organizar a vida dessa guria. Eu lembro que quando eu olhei Oi. aquilo, eu falei, caraca, tá, E calma. depois que eu assim, ó, desbitolei do tipo, química, física, matemática. Não, era bloquinhos na minha cabeça, assim, ó. Nossa, fluiu muito mais, sabe? Quando você organiza um cronograma por bloquinhos, é a melhor coisa, não é? É muito bom. Nossa, outra vida. Eu ainda Então, tenho. eu Esse eu lembro ainda que. deixei lá, mudança de vida. Ainda Ai, tá no que meu nome. massa! Não, eu lembro que quando eu olhei assim, tipo, eu falei, cara, calma, nossa, pera, eu preciso botar tudo isso abaixo, calma. Sabe, tipo, é muito aquele negócio assim, quando você chega, você entrega todo o seu exame pro médico dele, tá, pera, ele vai passar a receita, assim, oh, caraca, calma aí, espera, deixa eu organizar os negócios. E fico muito feliz de saber que você conseguiu trilhar essa trajetória, que você conseguiu ainda em menos. A gente sempre fala que, meu, é possível conseguir aprovação, tipo, entrando no Pilares em menos de um ano, tu conseguiu em 6 meses. Caraca, isso é magnífico, eu fico muito feliz mesmo. Em duas, em duas. Em Eu duas, tenho certeza que e uma em muito, quinto assim, lugar. dessa vitória é por vocês. Nossa, muito. Que Do bom. aprender como estudar. Não apenas estudar. Do como estudar. Nossa, Feliz. demais. Eu sou muito grata. Sou mais grata do que vocês. Pô, parabéns, Muito, parabéns muito demais. obrigada. Tu vai receber um kit na sua casa com uma cartinha aí, tu vai receber um Tu vai receber um presente especial, eu espero que você goste bastante. Mais uma vez, parabéns. E dá para ver a tua paixão por isso que você já fazia e pelo que você vai continuar fazendo e por tudo que tu vai construir ainda. Saiba que essa aprovação é só o começo. Tem muito mais sucesso pela frente, muito mais vitórias. Tá bom? Muito obrigada. Helena, parabéns. Até mais. Agradeço muito. Até mais.